quando tentamos agir no lugar de Deus. Você já recebeu uma promessa de Deus, mas porque ela estava demorando, tentou dar uma ajudinha para que ela se cumprisse logo? Você orou, esperou, confiou durante anos, durante algum tempo, mas chegou um momento em que pensou, talvez eu precise fazer alguma coisa para ajudar a Deus. Pensando assim, o Senhor está me esperando tomar uma atitude. E foi justamente isso que aconteceu com Sara e Abraão em Gênesis 16. Deus havia prometido a Abraão que ele teria uma descendência. Mas os anos foram passando, Sara continuava sem filhos e olhando apenas para a circunstância. Aquela promessa parecia cada vez mais impossível de acontecer. Então Sara decidiu criar o seu próprio caminho. Ela tinha uma serva egípcia chamada Agar. E Sara disse a Abraão exatamente o que eu li aqui. Eu não posso ter filhos, então pega a minha serva, por meio dela eu sei que nós vamos ter a nossa família, a promessa. Perceba aqui que Sara não havia deixado completamente de acreditar na promessa. O problema é que ela tentou fazer do jeito que ela achava que era o certo. Do jeito que estava na cabeça dela. Ela não disse para Deus, Deus não vai cumprir. Mas na prática, agiu como se dissesse, Deus está demorando demais, então eu vou resolver do meu jeito. E quantas vezes nós fazemos a mesma coisa? Nós acreditamos que Deus pode agir, mas temos dificuldade de esperar o tempo que Ele determinou. Oramos por uma resposta, porém quando ela não chega no nosso tempo, imaginamos que nós precisamos fazer alguma coisa para que aconteça aquele milagre. É como dizemos um velho ditado, colocamos a carroça na frente dos bois. Deus ainda está trabalhando, mas nós nos adiantamos. Deus ainda está preparando, mas nós tentamos apressar. Deus ainda está dizendo, espere, mas nós interpretamos a espera como abandono. E existe uma diferença muito grande entre tomar uma atitude orientada por Deus e agir movida pela nossa ansiedade. Nem toda oportunidade é uma resposta de Deus. Nem toda porta aberta foi aberta porque Deus abriu. Nem tudo o que parece resolver o problema agora produzirá paz depois. A história conta que Agar engravidou. E aparentemente o plano de Sara tinha dado certo. Legal! Ela havia encontrado uma solução rápida para aquilo que esperava, aquilo que ela queria que acontecesse. E já fazia muito tempo que ela esperava por aquilo. Mas aquela situação não terminou como ela imaginava. Aquela situação, aquela ideia trouxe conflitos. Quando Agar percebeu que estava grávida, passou a olhar Sara de outra maneira. Sara se sentiu desprezada e começou a sofrer com as consequências da sua própria decisão. Quantas vezes nós sofremos com as nossas decisões erradas? Só que no meio desse processo, desse sofrimento de Sara, ela culpou Abraão. Ela falou assim para ele, aqui diz que no 16:5 diz assim, então disse Sarai a Abrão, minha ofensa é por tua causa, minha serva pus eu em teus braços, e vendo ela agora que concebeu, sou menosprezada aos seus olhos. O Senhor julgue entre mim e ti. Quantas vezes nós decidimos errado e colocamos a culpa no outro? Só que Abraão, o que ele fez? Ele entregou a situação novamente nas mãos de Sara. Passou a tratar Agar tão mal que ela fugiu com medo para o deserto. Veja como uma decisão tomada pela ansiedade afetou uma casa inteira. Sara sofreu com a afronta de Agar. Abraão foi envolvido nessa situação e Agar foi ferida nesse processo também, porque ela ficou com tanto medo que ela fugiu para o deserto. E Ismael, que ainda nem tinha nascido, que estava no ventre, já fazia parte de uma história marcada por conflitos. Olha o que uma decisão pode fazer com que uma casa inteira sofra.
Isso nos ensina que quando tentamos ocupar o lugar de Deus, podemos até conseguir um resultado imediato, que parece que foi positivo, mas não conseguimos controlar as consequências, porque nós não temos esse poder. O resultado da ansiedade nos mostra o alívio daquele momento apenas. Deus, porém, enxerga toda uma história, tudo que está por trás, tudo que aconteceu, tudo que vai acontecer. Talvez seja por isso que hoje Deus esteja falando com alguém que está prestes a tomar uma decisão precipitada. Você está cansado de esperar, está olhando para o tempo e pensando, nada aconteceu até agora. Talvez seja na vida familiar, talvez seja no casamento, talvez seja num novo projeto, talvez seja numa porta de emprego, talvez seja uma promessa que você carrega no coração há anos. E porque parece que Deus está em silêncio, você está pensando em resolver tudo do seu jeito. Mas eu te digo, o silêncio de Deus não significa ausência. A demora não significa esquecimento. E a espera não significa que a promessa foi cancelada. Nós precisamos tomar cuidado para não transformar nossa impaciência em uma direção errada, querendo dizer que foi espiritual, que você recebeu de Deus, que você precisa fazer aquilo. Às vezes, já decidimos que queremos fazer, depois pedimos que Deus apenas abençoe a nossa decisão. Não perguntamos, Senhor, é o teu caminho, essa é a tua vontade? Nós simplesmente decidimos por nós e queremos que Deus abençoe depois. Nós dizemos assim, Senhor, eu escolhi este caminho, agora faça dar certo. Como se a gente estivesse fazendo na lâmpada mágica. Não é bem assim que funciona. Nós achamos que tomamos a decisão e falamos, eu orei, eu pedi ao Senhor. E muitas vezes só estava na nossa cabeça aquilo. E não foi uma direção do Espírito Santo, de Deus, não deu uma direção. Eu quero dizer para você que confiar verdadeiramente em Deus também significa permitir que Ele diga não. E que Ele diga ou ainda não. Ou que Ele nos conduza por uma direção diferente daquela que imaginávamos. Sara olhou para a sua idade, para o seu corpo, para as suas limitações humanas, e tudo dizia que ela não poderia gerar um filho. O erro dela foi pensar que Deus dependia de uma solução humana para cumprir aquilo que havia prometido. Mas quando Deus promete, Ele também é poderoso para criar o caminho do cumprimento. Deus não precisa da nossa estratégia. Deus não precisava da estratégia de Sara. Deus precisava que ela confiasse. Deus precisa hoje que você confie. Isso não significa que esperar seja fácil. A Bíblia não esconde a dor de Sara. Ela era uma mulher que desejava ser mãe e convivia há muitos anos com aquela esterilidade, aquela vergonha, porque naquela época não poder dar filhos era uma vergonha. E certamente havia lágrimas, perguntas, frustrações dentro do coração dela. A Bíblia não está nos ensinando que Sara era uma pessoa sem fé. Está mostrando que Sara era humana, assim como nós. Em determinado momento, nós permitimos que a dor nos coloque para baixo. Nós permitimos que a dor nos diga o que fazer. E o que nós precisamos é ter cuidado com a dor. Principalmente com dores não tratadas. Porque a dor não tratada, ela pode fazer com que nós tomemos decisões precipitadas. Quando nós aceitamos o medo, nós aceitamos qualquer caminho, qualquer alternativa. Quando a ansiedade decide, ela faz com que nós nos sentimos confusos e queremos que aquela promessa seja cumprida logo. Por isso, antes de tomar uma grande decisão, é necessário perguntar para Deus. Isso nasceu da direção de Deus ou do meu medo de esperar? Estou sendo conduzida pela paz ou pressionada pela minha ansiedade? Estou obedecendo ao Senhor ou tentando controlar o resultado? Nós fazemos muito isso.
Nós queremos controlar tudo. Isso é nosso, do ser humano, porque se a gente perdeu o controle, e nós precisamos confiar no Senhor. Agar fugiu para o deserto ferida, rejeitada, sozinha. Ela estava grávida, distante da casa dela, provavelmente sem saber o que ela iria fazer. E foi nesse lugar que o anjo do Senhor a encontrou. Então nós vamos para um outro patamar aqui. Isso é muito forte, porque Deus foi ao encontro de uma mulher ferida no deserto. Agar não era responsável por toda aquela situação. Olha bem tudo isso que aconteceu. Ela também havia sido envolvida nas escolhas de outras pessoas. Será que nós passamos por isso? Será que nós fazemos outras pessoas passarem por isso? Talvez alguém que esteja ouvindo esta mensagem esteja vivendo consequências de decisões que em algum momento alguém tomou. Outras pessoas escolheram, mas você foi ferido. Outras pessoas erraram, mas você recebeu a parte das consequências. Outras pessoas agiram pela ansiedade e agora você se sente sozinho em um deserto que não criou. Isso acontece muito. Mas Deus em Gênesis continua sendo o Deus que encontra pessoas no deserto. Deus chamou Agar pelo nome. Ele perguntou de onde ela vinha e para onde estava indo. O Senhor conhecia sua história, sua dor e o filho que ela carregava. Talvez as pessoas não tenham percebido suas lágrimas, mas Deus viu. Talvez ninguém tenha entendido por que você se afastou, mas Deus entendeu. Talvez você esteja se sentindo esquecido, usado, rejeitado, mas Deus, que viu Agar, também está vendo você. Em Gênesis 16, nos apresenta duas necessidades diferentes. Sara precisava aprender a esperar e Agar precisava saber que era vista. Hoje, talvez, você se identifique com as duas. Talvez você esteja como Sara, cansada de esperar, quase tomando o controle das mãos de Deus. Ou talvez esteja como Agar, ferida pelas decisões de alguém e tentando sobreviver no deserto. Se você está como Sara, Deus está lhe dizendo, não se precipite, não tente conduzir com a sua força. Posso realizar no meu tempo, deixe-o realizar no meu tempo. Se você está como Agar, Deus está lhe dizendo, eu vejo você, eu te conheço, eu conheço o seu nome. O deserto não será o lugar onde você ficará. Mais adiante, Sara daria luz a Isaac, o filho da promessa. Deus cumpriria o que havia falado. A precipitação de Sara não cancelou a fidelidade de Deus, graças a Deus, mas trouxe feridas que poderiam ter sido evitadas. E essa também é uma mensagem de graça para nós. Talvez você já tenha se precipitado em algumas decisões. Talvez já tenha tentado ajudar a Deus. Coitado de nós, né? Talvez tenha tomado uma decisão movida pelo medo e agora esteja lidando com as consequências dessa decisão. Ainda assim, a sua falha, a minha falha, não é maior do que a fidelidade do nosso Deus. Deus não abandonou Abraão. Deus não abandonou Sara. Deus não abandonou Agar. Ele continuou trabalhando na história de cada um. E assim como ele trabalha na minha e na sua história. Por isso, não importa se hoje você está esperando e se está no deserto ou se está lidando com as consequências de uma escolha errada, sua ou de outras pessoas. Volte o seu coração para Deus. Não tente ocupar o lugar que pertence a Ele. Faça aquilo que estiver ao seu alcance. Seja responsável, obedeça à orientação que o Senhor lhe der. Mas não tome o controle daquilo que somente Deus pode realizar. Há coisas que são responsabilidade nossa, mas há outras que pertencem somente a Deus. Esperar em Deus não é ficar sem fazer nada. Esperar é continuar fiel sem criar atalhos. É continuar orando sem manipular os resultados.
É continuar caminhando sem abandonar os princípios de Deus. A promessa não precisa da nossa ansiedade. A promessa precisa da fidelidade de quem prometeu. E Deus é fiel para cumprir. Vamos orar. Querido Deus, obrigada por este momento, obrigado pela tua palavra de revelação ao nosso coração. Senhor, nós sabemos que nós somos humanos, nós somos totalmente dependentes de ti. E muitas vezes, na nossa humanidade, nós queremos tomar o controle das coisas. E nesse processo de tomar conta das coisas, nós prejudicamos pessoas e nos prejudicamos. E se por algum momento nós criamos essa ansiedade, achando que a promessa que o Senhor havia declarado sobre a nossa vida não estava se realizando, que o Senhor venha sobre nós, neste momento, trazendo a certeza de que a promessa que o Senhor declarou sobre a nossa vida vai se cumprir. Se foi o Senhor que falou, vai se cumprir. Que nós possamos esperar em Ti. Que nós possamos saber controlar a nossa ansiedade humana, o nosso medo de não acontecer. Que nós possamos confiar em Ti, esperar em Ti. Não sei se a promessa de alguém já faz anos que espera, mas que hoje, em nome de Jesus, nós possamos ter a consciência de que nós não devemos tomar o controle das Tuas mãos. Que quem está no controle, quem está na direção é o Senhor. Acalma o nosso coração para que nós possamos esperar em Ti, em nome de Jesus. Eu espero que essa palavra tenha falado ao teu coração. Se essa palavra falou ao teu coração, não deixa de curtir, de compartilhar com alguém que precisa. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva para que essa palavra chegue a mais pessoas. Em nome de Jesus. Fique com Deus.